E aí, beleza? Você já parou pra pensar que enquanto você tá aí tomando seu café, andando na calçada ou até deitando na sua cama, pode estar correndo riscos que nem imagina? Pois é, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 10 coisas do cotidiano que podem ser mais perigosas do que você imagina. Tanto o café quanto a água em excesso já foram protagonistas de situações bem dramáticas. E sim, você pode até ir de arrasta por causa deles. Sabe quantas xícaras podem ser fatais? Cerca de 70 xícaras em um curto período pode causar batimentos cardíacos irregulares, ataques e até parada cardíaca. Bueiros. Agora vamos falar de algo que você passa por cima todos os dias e nem imagina o perigo que pode esconder. Mas acredite, galera, eles podem ser muito mais perigosos do que nós imaginamos. E não estamos falando de bueiro soltando cheiro ruim. Pense só, você está andando na rua distraído e de repente o chão some debaixo dos seus pés. Parece filme de ação. Em 2011, na Índia, mais de 100 pessoas perderam a vida por conta de bueiros que cederam ou explodiram. Agora vamos falar de um lugar que você acha que é o mais seguro do mundo. A sua cama. Sério mesmo, onde mais você relaxa, desliga o cérebro e se sente protegido, né? Estamos falando de acidentes reais. Algumas camas mais altas, como as de casal com estrutura reforçada ou camas com escada, aumentam ainda mais o risco. E olha que muitas dessas quedas acontecem durante o sono ou ao acordar. Agora vamos falar de um companheiro inseparável de muita gente, o fone de ouvido. Eu tenho certeza que vocês não deixam esse de lado, seja para o trabalho, podcast na academia ou até para se isolar do mundo. Porque quando você se isola do ambiente, você perde a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Já teve gente atravessando a avenida sem ouvir o carro buzinando ou sem perceber uma moto vindo em alta velocidade. Tem registros de acidentes fatais envolvendo pessoas que estavam com fones e nem viram o perigo chegar. E não é só isso, pedestres distraídos com música têm mais chance de tropeçar, cair ou até serem assaltados. O fone vira um verdadeiro bloqueio sensorial e isso pode ser perigoso em ambientes movimentados. É como se você estivesse andando de olhos fechados, só que com os olhos abertos. Agora vamos falar de algo que parece inofensivo, mas que pode te surpreender: segurar o espirro. Você já fechou o nariz e apertou os lábios para não espirrar em público, num encontro importante ou numa reunião silenciosa? Parece uma atitude educada, né? Mas adivinha só, essa atitude pode ser mais perigosa do que você imagina, porque quando você segura um espirro, está prendendo uma explosão dentro do seu corpo. Mano, esse ar que você segura não desaparece, ele vai para algum lugar, galera. E esse lugar pode ser dentro do seu ouvido, nariz, garganta e até dentro do seu cérebro. Houve casos de pessoas que sofreram ruptura de veias no cérebro, aneurismas e até fraturas nas costelas por causa disso. É isso mesmo, o espirro é uma força natural do corpo e quando você a bloqueia, o impacto pode ser bem sério. O corpo usa o espirro para se livrar de irritações e partículas indesejadas. Tentar impedir isso pode ter consequências. Galera, agora vamos falar de algo que muitos de nós já passamos: ficar dias sem dormir. Seja por causa de uma maratona de trabalho, estudo para prova ou até mesmo por insônia, a gente já tentou segurar a onda sem fechar os olhos. Mas adivinha só, isso pode ser muito mais perigoso do que você imagina. E não estamos falando só de sono no dia seguinte, estamos falando de dias seguidos sem dormir e os riscos que isso pode trazer para a sua saúde. Já houve estudos que mostraram que passar mais de 11 dias sem dormir pode ser fatal. É isso mesmo, nosso corpo não foi feito para funcionar sem descanso. A falta de sono afeta o cérebro, o coração, o sistema imunológico. Tem casos reais de pessoas que entraram em alucinações, perda de consciência e até morte por privação severa de sono. Excesso de chocolate. E galera, quem aí não gosta de um chocolate, né? Ao leite, meio amargo, com avelã. Não tem como negar que ele é um dos doces mais queridos. Mas adivinha só, até mesmo o chocolate pode ser perigoso em excesso. E não estamos falando só de aumento de peso ou dores de barriga. Estamos falando de algo que pode afetar seu sistema nervoso e até causar convulsões. Você já ouviu falar da teobromina
uma substância natural do cacau que age como um estimulante. Assim como a cafeína, a teobromina pode causar desidratação, aumento da pressão arterial e problemas digestivos. E em doses altíssimas, o chocolate pode até ser letal. Mas para isso acontecer, você teria que comer cerca de 85 barras de chocolate em 3 dias. Os enfeites de Natal. Quem não ama aquela árvore iluminada, as luzinhas piscando e a casa toda decorada? E galera, essa decoração tão fofa pode esconder um perigo silencioso que muita gente nem imagina. Estamos falando de incêndios. Você sabia que as luzes de Natal, especialmente as não LED, podem esquentar tanto que chegam a pegar fogo? E não é só teoria, isso acontece de verdade. Só no Brasil são cerca de 200 incêndios por ano relacionados a decorações natalinas. E o pior, muitos deles começam por causa de fiações sobrecarregadas ou luzes deixadas ligadas por muito tempo. Agora, vamos falar de um lugar que muita gente associa a relaxamento, luxo e bem-estar: a banheira de hidromassagem. Parece o cenário perfeito para esquecer os problemas do dia a dia, né? Mas adivinha só, esse refúgio de paz pode esconder alguns riscos que você nem imagina. E não estamos falando de escorregão ou água muito quente. Estamos falando de afogamento. Já houve casos reais de pessoas que ficaram presas na banheira por causa do sistema de sucção. Pior é que o cabelo pode ser puxado com uma força tão grande que a pessoa não consegue se soltar sozinha. E olha que isso não é algo raro. Em alguns casos, o relaxamento total e a temperatura alta da água deixam a pessoa sonolenta ou até tonta, o que aumenta o risco. Escadas rolantes. Seja no shopping, no metrô ou no aeroporto, a gente sobe e desce como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas galera, essa comodidade pode esconder alguns riscos bem perigosos. E não estamos falando de tropeçar e torcer o pé, estamos falando de perder o pé, perder o equilíbrio e até partes do corpo presas na máquina. As escadas rolantes têm um mecanismo interno extremamente forte, capaz de triturar sapatos, roupas e até partes do corpo. Já houve casos de pessoas que tiveram o pé preso, o calçado engolido e até dedos amputados por causa de um descuido. E o pior é que certos tipos de calçado, como Crocs, sandálias de borracha e sapatos com sola grossa, são os mais perigosos. Por serem mais flexíveis, eles ficam mais propensos a ficar presos sem você perceber. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo com outros olhos, compartilhe com alguém que você se importa. E se você chegou até aqui, valeu demais por assistir.